Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma ótima entrevista instrutiva, super interessante para a gente entender o que é o yoga. Yoga é atividade física, é exercício respiratório, é relaxamento, é meditação, é gerenciamento da mente, é transcendência da mente. O que é o yoga e de que maneira isso afeta a vida das pessoas? Para falar conosco hoje, nós temos a Kati, da Kirio Yoga, que gentilmente veio aqui para compartilhar a sua experiência, suas práticas, tanto praticando quanto ministrando aulas. É um prazer receber você aqui, Kati. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Namastê. Ai, muito obrigada. Eu que me sinto muito, muito, muito honrada de ser convidada para falar um pouquinho disso que mudou tanto a minha vida, né? Muda constantemente e por essa pessoa que eu honro tanto e agradeço muito, muito, muito. Obrigado, querida. Muito obrigado. Que tal se a gente começa falando assim, como foi que você começou a fazer yoga? Conta um pouquinho como que era a tua vida, talvez até esse momento, e como que entrou o yoga e o que que aconteceu. Legal. Eu sempre tive atividade física muito presente na minha vida. Os meus pais sempre estimularam a gente bastante assim. E a minha atividade antes de entrar no yoga era academia. Eu gosto, tava na fase de academia, assim, da musculação. E eu era bem novinha, né? Eu entrei no curso, eu tinha acho que 18 ou 19 anos. E eu enjoei da academia, não quis mais, e aí fui pro Aham. yoga. Então foi assim, foi algo que o físico me puxou. Tanto que hoje é uma coisa que eu sempre falo, né? Não tem importância se você acha as posturas bonitas e quer vir praticar por conta disso, tudo bem. O resto vai te manter, né? Claro, perfeito. As É, pessoas chegam ao yoga pelos caminhos mais diferentes, né? exato. E, e aí eu comecei a praticar. No início eu não gostava, não entendia, não fazia ideia do porquê a professora falava pra gente relaxar nas posturas, ficava nervosa, era uma coisa que me despertava raiva, assim, não era uma coisa gostosa pra mim. E, incrivelmente, hoje em dia eu entendo porquê, mas naquela época eu não entendia, eu fiquei. Não foi uma coisa que eu abandonei. E aí eu acho que eu fui sentindo sutilmente, né, os efeitos, talvez nem atribuindo naquela época ao yoga tudo que eu vinha vivenciando em diversos níveis, mas acabei ficando. Acabei ficando e muito próximo eu fui fazer o curso de yoga. A Marcela, uma amiga minha, tinha feito, né? Tinha entrado no curso e eu me Curso de professores de interessei yoga, é isso, o né? curso de Uhum. professores no ISVA, é isso. Tá. Ela tinha começado e eu achei interessante. Eu lembro que na época era algo que me puxava pelo autoconhecimento, era uma coisa que eu tinha vontade de aprofundar, mas assim, muito também, olha lá o pensamento, né? De novo, imaturo. De eu vou me formar, posso me treinar, vou dar aula para mim mesma financeiramente compensa, entendeu? Foi Tá, muito por perfeito, isso, assim, perfeito. é. Sim, também Aham, foi também é verdade. Dá para muito mais do que isso, mas também isso é verdade, né? sim, assim, jamais a gente deixa de ser aluno também, né? Eu digo Ah, que é um pensamento imaturo porque, assim, não é algo que você aprende e você para de precisar de outra pessoa para aprender, né? Mas enfim, foi o que me é. chamou. E aí, como que foi essa coisa? Porque se você não estava gostando dos exercícios, mas você gostou da parte do autoconhecimento, de alguma maneira isso te chamou a atenção. E aí entrou no curso e aí os exercícios ficaram um pouco mais interessantes à medida que você foi entendendo o porquê e o para quê de cada coisa. Muito, muito, assim, eu lembro plenamente de você falando e eu assim, sabe aquele meme da cabeça explodindo, assim, de de meu Deus, como que não ensinam isso nas escolas? Como que ninguém nunca me falou isso? Como que isso existe? Isso faz tanto sentido. Coisas que são leis universais, né? Que acontecem no yoga e acontecem no resto das situações, no resto do mundo. Que eu fiquei assim, chocada, chocada, chocada. E eu amo esse caminho de entender o que a gente está fazendo para aplicar, para praticar, para levar para diversos outros sentidos, foi exatamente nisso que o yoga me pegou. É muito De interessante isso que você traz, sabe? Porque assim, eu quando era adolescente era extremamente tímido e em 6 meses de prática de yoga parei com tudo isso. Toda essa nuvem que eu tinha na cabeça que me impedia de interagir com as pessoas desapareceu.
E a mesma coisa, eu falo, por que que não me falaram antes? Assim, poderia ter praticado antes. Desde pequeno. Pois é, assim, é tão fácil resolver questões tão complexas, assim, sim, é fácil, é só mudar o estado físico, o estado respiratório, o estado mental que esses vírus mentais não encontram como sobreviver na mente, né? É fantástico isso. É muito legal. Como a gente sempre fala isso também, a gente sempre vê nas questões do yoga, né? Corpo, mente, espírito, é bem um slogan, vamos dizer assim, do yoga, Uhum. né? Mas praticando a gente entende realmente como que nada está separado e como que mesmo às vezes sem você entender, você mexe no corpo, você mexe no resto. Né? E às vezes ao contrário também, você mexe na mente, você entende alguns padrões mentais, você consegue destravar o corpo. Então, é, ah, é, a gente é É. suspeito, né? Mas A assim, é gente é mágico. suspeito de falar, mas assim, essa ideia que você traz tem que ser destacada. Assim, somos corpo, somos mente, ou somos corpo-mente, corpo, respiração, mente, alma. É tudo junto. Nós estamos acostumados a pensar as coisas separadas, mas assim, não há como separar uma emoção do pensamento, da sensação física. Está tudo junto. Uma coisa É, afeta a é, outra, né? total. É Até às vezes, fantástico. por serem palavras diferentes, talvez a gente entenda as coisas como coisas diferentes, né? Mas na realidade, entrando mais uma vez nessa questão de entender, e eu lembro que era uma coisa também que você falava muito pra gente, que a gente separa para analisar, para que a mente consiga dar etiquetas, né? E para que a gente possa entender, mas na realidade tá tudo É conectado, tudo né? junto, funciona tudo junto, como separar sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino, mas É, estão todos, se separa para entender, mas funciona tudo junto, né? sem E independência, né? me conta um pouquinho, como que você está fazendo com o yoga, como que está a tua vida no yoga, tua vida profissional, eu vejo que você criou yoga, é um estúdio, Kirya está ali Yoga. escrito, muito bom. Conta um pouquinho disso Sim, tudo. conto, claro. Até hoje, assim, eu vejo que, olhando depois de tudo que passou, né, eu vejo que eu trilhei o meu caminho dentro das possibilidades para hoje unir exatamente o que a gente está inaugurando aqui agora, né? Eu acabei de me mudar agora, justamente para construir aqui esse espaço para transmitir as aulas online, os nossos cursos, todos os conhecimentos, junto com os eventos que a gente faz aqui, que eu tenho um evento de yoga e surf para mulheres, um outro também que engloba astrologia, tudo que é autoconhecimento, assim, e que na verdade eu coloco muito em prática, né? Eu Uhum. gosto de transmitir. Então, já passei por muitas aulas de yoga em Campinas, né? Que foi onde eu me formei e onde eu morava, então comecei dessa maneira. Pandemia, voltei para o online e foi algo bem. Enfrentei uma resistência para começar Uhum. a dar aula online, porque pelo que eu vi, assim, as aulas no YouTube e pela prática que a gente tem, né, tanto como aluno como professor, em relação aos alinhamentos, ao você sentir o aluno, ver o aluno respirando, ver o aluno na sua frente, eu era muito resistente com as aulas Uhum. online, assim. Acho que todos nós É, passamos por isso, mas conta, conta, é, porque é muito mas interessante isso. e aí, assim, na minha cabeça, né, era muito melhor a gente fazer como dava do que não fazer, deixar os alunos Uhum. sem fazer. E nesse fazer como dava, eu fui super desenvolvendo maneiras de trazer os alunos mais para perto, desde prints da tela, e aí eu desenhava na tela para alinhar os alunos, até pedir para eles se gravarem, que é uma coisa que a gente Uhum. muito valioso você se ver de fora, né? Entre tantas outras ferramentas que a gente foi usando para colocar essas aulas online de uma maneira que eu acreditava que fosse legal. Uhum. E aí, depois. Desenvolvi nessa época também alguns cursos que ficaram rodando: um curso de meditação, um outro curso para a gente usar as meditações para realizar algumas outras coisas. Esse ambiente online foi crescendo. Depois montei um estúdio na minha casa, foi muito legal também. Saí do online, voltei para o presencial, porque eu estava sentindo Aham. essa falta. E eu já tinha o Yoga pela Estrada também, que é o evento principal, que a gente principalmente se alimentava de comida vegana, sem ingredientes animais. Uhum. E o legal é que a maioria das meninas nem eram veganas ou vegetarianas. Eu mesmo como algumas coisas hoje em dia, não como carne, mas algumas outras coisas de origem animal também como. Mas é uma Uhum. oportunidade de oferecer para as pessoas esse tipo de alimentação. Eu gosto muito de cozinhar, então acabei indo para
para esse momento também de pegar uma coisa que eu gosto e fazer. Também dentro desse evento, aulas de surf e aula de yoga. Até então, existiam essas coisas soltas, as aulas online, Está depois as morando aulas aonde agora? presenciais. Hoje em dia eu moro em Bertioga. Ah, Mudei para cá. E aí, nesse meio tempo, nasceu o Bate-Volta, que é um evento menor. Existia o Yoga no Telestrada, que é um final de semana inteiro com todas essas coisas. Depois a gente fez a versão menor, o Bate-Volta, e foi algo assim que eu não esperava o tanto de interesse. Voltei minha atenção para isso, para me dedicar a isso durante, acho que, ai, eu sou péssima com o tempo. Ano uhum. passado, ano retrasado, não sei. E aí, agora que eu me mudei para cá justamente por conta dos eventos e para montar esse ambiente e também por conta do surf, que assim, existe o yoga É, e veio o surf para certamente. me complementar. É. Uhum. E hoje em dia eu consegui juntar tudo isso, a gente vai reinaugurar a comunidade online agora, os cursos vão voltar para o ar e os eventos. Então, são essas três coisas, se a gente puder resumir, Perfeito. que vieram comigo ao longo do tempo, ativadas, desativadas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que hoje em dia eu consegui compilar e oferecer tudo de uma E são maneira todas que a gente consiga derivações mais ou seguir. menos do yoga, assim. A partir do Então, yoga você consegue fazer tudo isso e, claro, tem uma prainha do lado sempre muito bom, né? muito bom. Muito legal. E deixa eu te É. perguntar uma coisa, assim, conta um pouquinho como que o yoga nesse processo todo, porque assim, você mudou de cidade, você fechou estruturas, abriu estruturas, criou uma empresa nova. E onde que entra o yoga nisso tudo? Não agora como, assim, na tua vida pessoal. De que maneira o yoga te Uhum, ajuda a passar por essas uhum, transições que são todas, para muita gente, uhum. poderia ser muito angustiante, muito estressante. É, é. Inclusive é legal comentar que assim, as pessoas acham que a gente é praticante de yoga, que é professor principalmente, que a gente passa o dia inteiro praticando, ou que a gente tem a nossa prática sempre alinhada, né? E na verdade não. Teve muitos momentos que eu precisei priorizar outras coisas, a minha prática ficou desalinhada e naturalmente o meu estado emocional, mental fica bagunçado também. Então algo que é legal trazer é que eu sinto muita diferença quando eu tô com as minhas práticas em dia, quando eu tô conseguindo praticar, como que o meu olhar para as coisas fica muito mais tranquilo, controlado. Parece que é aquela coisa do observador, né? Você observa o problema, consegue se observar aqui e sem se identificar tanto com os problemas, né? Não fica Uhum. aquela coisa que o problema te pega e aí você não consegue lidar com o problema e o problema te pega mais e fica aquela briga, né? E aí, em relação a mesmo quando eu estava com as minhas práticas presentes, ou mesmo usando todo o conhecimento, tudo que a gente aplica do yoga, que não precisa ser necessariamente em cima do tapete, né? É assim muito mais leve, né? Você consegue ver as coisas com mais clareza, você consegue ver as coisas a longo prazo também, né? Entender que o que está acontecendo aqui agora não vai ser permanente, as coisas mudam, as coisas passam. O que eu estou recebendo agora é resultado de ações que eu já fiz no passado, o que eu estou fazendo agora eu estou plantando e naturalmente eu vou colher no futuro. Então, assim, tudo é muito Fantástico, mais muito, muito bem explicado, muito claramente explicado, né? Essa coisa assim de que a gente pode observar o problema e manter uma certa distância de modo a pensar lucidamente, a gente não perde a perspectiva da totalidade, a gente, porque normalmente quando surge um problema, a mente tende a focar no problema e se desespera achando que isso vai durar para sempre e que afeta todo mundo e não afeta apenas uma área de nossa vida, apenas por algum tempo e poder sair dessa hipnose, né, momentânea e poder ver a coisa de uma perspectiva mais ampla nos traz muito mais tranquilidade, lucidez total. e, consequentemente, a ação tende a ser mais eficiente, mais saudável, mais adequada, né? Total. E como a gente contamina, né, se não existe essa observação? Porque se eu acho que um momento ali vai condenar todo o resto, eu fico com esse padrão mental de que não vai dar. E aí não dá mesmo. Se eu não tenho essa flexibilidade, né, de entender que Uhum. as coisas mudam e que eu posso tentar de novo, e enfim.
Não, e é interessante também fazer a ponte, talvez para os que estão nos ouvindo, nos assistindo, que talvez não tenham essa experiência, de que qual é a relação entre a postura e tudo isso? A relação é que na postura você tem sensações intensas. Elas estão presentes, mas também você tem, por exemplo, sensações suaves. Algumas partes do corpo estão sendo trabalhadas, outras não. Então, ao você ampliar a perspectiva, não ficar preso naquilo que está doendo, você ganha uma perspectiva diferente que te permite permanecer mais tempo na posição, obter mais benefícios e você leva isso para o cotidiano. A prática da postura é um treino para a gente viver a vida, não para ficarmos no tapetinho. A ideia não é passarmos 24 horas Sim. em cima do tapetinho, né? Sim, é uma coisa que eu sempre falo, né? O yoga é como se fosse um laboratório. Ele vai te provocar sensações que naturalmente a vida te provocava, mas num ambiente ali controlado, que você consegue com plena atenção observar o que está surgindo, quais as informações que aquilo ali está te dando a oportunidade de observar, e aí mexendo aqui nesse mini laboratório, você consegue levar para a vida, né? O yoga não é algo que você vai entrar e vai ser zen, ah, eu preciso ser zen para praticar yoga. Muito pelo contrário, o yoga vai trazer debaixo do tapete tudo que você precisa olhar e com muita presença, muita coragem também, muitas vezes, né? Ali a gente olha, observa, estuda com muita consciência, muito cuidado, muito apoio também, eu acho importante para conseguir replicar depois o que você aprendeu na vida, né? Sim, e não é para ficar só no tapetinho, dá para sair para fazer surf, dá para sair para tomar sol na praia, dá para ir dançar, dá para fazer o que você quiser. Na verdade, assim, a minha experiência com yoga me permitiu fazer coisas que eu não me atrevia a fazer. Então, assim, não, de maneira alguma me restringiu, não fiquei preso num estereótipo, num padrão rígido, mas pelo contrário, explodiu os padrões rígidos e posso tudo, posso Imagina, mudar agora, posso fazer outra coisa, total, posso fazer diferente, né? total. Assim, Tem algo isso que é. talvez pode parecer muito audacioso eu falar, mas assim, eu acho que com um pouco de certeza digo, qualquer coisa que você faça na vida, o yoga vai te ajudar a fazer melhor. Seja ter um negócio, seja dar aula, seja natação, seja competir, seja a maternidade, seja um casamento, seja tudo. O yoga, ele nos lapida, né? Ele não nos Uhum. transforma em outra coisa. Somos seres humanos com todas essas ferramentas e o yoga vem lá lapidando para que a gente pense melhor, para que a gente se movimente melhor, para que a gente fale melhor, para que a gente se relacione melhor, tudo o que a gente é, mas melhor, né? Perfeito. A gente, assim, nos permite florescer, nos permite trazer à tona tudo que está latente dentro de nós, né? Então, isso é fantástico. A gente muitas vezes tem essa sensação de que minha vida está, não é o que deveria ser, eu deveria sentir outras coisas, viver outras coisas. Por que que fico travado nessa conduta, nesse vício, nesse comportamento autodestrutivo? Por que que não me atrevo a mudar de cidade, de relações, de padrões, de comida, de padrões de comportamento? E yoga vem e faz isso tudo com uma suavidade que é assim fabulosa. Isso aí para mim é uma das coisas mais belas do yoga. Não vem te dar uma lição de moral, não te arranca os cabelos e te arrasta, sabe, assim dizendo você tem que fazer assim. Não, não. Respira, relaxa, tenta ser bem. Permaneça um pouquinho na postura. Não dá para ficar, mas não tem problema. Amanhã você vai conseguir um pouquinho. E tudo tão suave, tão amoroso, tão delicado. E quando você vai ver, assim, tudo que estava travado se solta, tudo que estava desorganizado se organiza e a vida fica tão boa, tão boa. O Completamente. que que você Até acha voltando. da nossa profissão? Eu Como que acho é ser professora de complicado. yoga? Eu acho complicado, assim, eu ainda acho bem complicado. É algo difícil de ser compreendido, né? Eu sinto, assim, as pessoas muito. Como as pessoas não entendem o que é o yoga, em grande parte, né? As pessoas não entendem o que é ensinar yoga. Então, existe essa imagem de que, nossa, a pessoa é completamente zen, ou que sei lá, você escolheu viver no mato e virar um monge. Eu acho que existe um pouco essa visão, Uhum. assim. É, e também em relação à necessidade dentro da vida das pessoas, eu vejo que muita gente ainda não coloca como prioridade. Eu vejo, né, dando aula há um tempo já, tendo essa Uhum. experiência ao longo dos anos e ao longo dos meses com as pessoas, eu vejo que a primeira coisa que elas cortam quando precisam economizar dinheiro ou tá em Uhum. uma época do ano que é mais puxado financeiramente, a primeira coisa que cortam assim é o yoga.
É. Não acho que dá para romantizar a profissão. Foi algo que, ao longo do tempo, eu fui unindo outras coisas também. E eu vejo que hoje em dia faz bastante sentido para mim. Mas, como realização, assim, para quem ama o yoga, para quem quer passar a palavra para frente, é a coisa mais. Eu não me vejo e nem quero fazer outra coisa para minha vida. Eu acho Hum. de uma valorosidade enorme. É, Mas não é, sei. é, hum. É muito gostoso dar aula de yoga, né? Assim, a É, é gente faz bem fazermos bem aos demais, né? Agora, claro que a total. profissão está se desenvolvendo, aí eu acho que a coisa está muito no começo e à medida que as pessoas comecem a praticar mais, e que conste que assim, 20 anos atrás ninguém praticava yoga, hoje quase todo mundo já passou É, pelas aulas de yoga em algum momento. total. Agora, a questão é encontrar bons professores, bem formados, que Bem te façam formados, da é. tua aula algo além de um simples É, alongamento. Associar yoga, pensar yoga como um simples alongamento faz com que as pessoas não obtenham grandes resultados. Então, quando o professor entende que yoga é muito mais do que isso, vai fazer na aula, vai fazer da aula uma experiência significativa que vai mexer com a totalidade da vida do aluno, é, para bem, de uma maneira completamente. positiva, né? Total. Mas assim, a satisfação de dar aula é fantástico, ver a carinha do aluno mudando, chega de um É, jeito e sai de outro. Chega é. tenso e sai relaxadinho. Assim, se a gente filma como a pessoa caminha na hora que entra na sala de aula, como ela vai embora quando termina a aula, é assim, parece outra pessoa, outro É corpo. bizarro. E os relatos que a gente ouve também, né? Os resultados, eles claramente vão vindo muito mais intensos ao longo da prática, quanto mais o aluno se dedica, está presente. E é engraçado ver os relatos, desde pessoas que acabaram de começar, já faz muito efeito, e os relatos. Ai, meu fone caiu. Os relatos das pessoas que praticam já há mais tempo, assim, e o negócio vai tomando outra proporção, porque cada um dentro da sua situação, da sua vida, do que vive ali, né, cada desafio que enfrenta, o yoga vai reverberar de cada forma. E ouvir esses relatos, assim, é muito louco. Você até chega a se questionar, fala assim, caraca, tudo isso veio de mim, do yoga, do que eu estou ensinando, né? Que potente, porque a gente vive tanto isso, né, no dia a dia, ao longo do tempo, que é, pode se torna normal, né? Se torna usual e ver a outra pessoa que está experienciando isso agora, você fala a verdade. Isso é muito É, poderoso. é muito interessante isso que você traz, porque assim me aconteceu também muitas e muitas vezes a pessoa vir e relatar um estado de bem-estar, mas assim, que a gente que está mais tempo conquistou há muitos anos já nem lembra disso, já assim, há patamares de paz, de tranquilidade, de objetividade, de equanimidade. Então, assim, se a pessoa diz, eu estou gritando menos, aí você pensa e fala, "Oh, mas quando foi a última vez que eu gritei, né? Então, assim, é muito curioso observar isso tudo, né? Como a gente se surpreende com o que nós fazemos, né? Assim, e o que nós propiciamos de alguma maneira, porque quem faz é o yoga, né? Nós Sim, com convidamos o aluno certeza. para fazer, o aluno faz e o universo é o que produz os resultados. Com Que certeza. coisa boa, que coisa boa. E no futuro, o que que você visualiza para você e para os teus, tuas muitas atividades? Porque pelo jeito você não faz só uma coisa na vida, né? Ah, eu visualizo tudo isso que a gente estruturou até agora, né, crescendo, expandindo, talvez sempre aberta para receber o que precisa ser oferecido, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: que tipo de yoga você dá? E eu falo: o que precisa. Então, a gente tem aqui as coisas montadas, né? Mas se eu receber alguma intuição de direcionar para meditação, para o que for, assim, eu gosto de criar. Então, estou sempre aberta para trazer. Isso é uma coisa assim interessante, porque assim, como tem muitos cursos pequenininhos, fraquinhos, que focam apenas em uma linha, num aspecto, num conjunto de técnicas, as pessoas acham que tal técnica ou outra, assim, e quando você encontra um professor que entende de yoga e que pode transitar pelas diferentes linhas sem dar tanta importância a nenhuma delas e que pode usar o que for conveniente de uma linha para atender melhor a um aluno e pode usar o que é conveniente de outra linha para atender outro aluno, aí outro patamar de professor de yoga, né?
sem dúvida Total. nenhuma. A gente tem que entender o Até, que é yoga, não há uma linha é, específica e uma receita de bolo de como praticar. É demasiado pouco exato, isso aí. completamente. Até porque a gente nunca vai conseguir oferecer tudo que o yoga fornece ali para o aluno em uma aula, um mês, um ano que seja. Eu preciso Uhum. saber selecionar, né, o que que eu vou trazer. E em relação a aos cursos, é uma coisa que eu tenho observado também e me pergunto qual que vai ser o rumo, né, disso, porque tem tantos cursos que eu vejo. Muita gente vê, muita gente não, mas algumas pessoas vêm falar pra mim que já se formaram como professora de yoga e eu falo, ah, que legal, qual que é o curso e tal? Ah, eu fiz um curso de 2 meses, fiz um curso de 6 meses. Aí eu fico, Sim, devem ter deixado de fora difícil. uma parte bastante grande de tudo que o yoga é para É. poder. E assim, Então é não uma só isso, é uma receitinha, né? responsabilidade, né? Uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande em mãos, tanto porque a gente mexe não só com a parte física do aluno, mas com a parte emocional, com a parte energética, com tudo, né? E a gente já tem uma responsabilidade muito grande no físico, né? Porque são posturas, querendo ou não, uma atividade com o corpo. Então já existe essa responsabilidade. E aí vão vindo camadas, né? Que se você não está preparado para gerir ali, você pode É, gerar um grande problema para o aluno. é verdade, é verdade. E também, então, a única coisa que te resta é fazer uma linha fraquinha para não se comprometer, porque assim também você não consegue ir muito além, não sabe dar conta de tudo que pode vir à É. tona, né? E será que Muito vai bem. vir uma regulamentação em relação a isso? Então, toda regulamentação tem suas vantagens, suas desvantagens, porque quem é que regulamenta a favor de quem e para favorecer quem e o quê? Então, assim, é tudo muito complicado. Agora, eu penso assim, cada aluno tem o professor que merece, porque nesse Eu lembro universo disso. tudo está organizado muito claramente, cada elétron faz parte do átomo certo no momento certo, e quando precisa pula para um outro elétron e está tudo certo, o universo se reorganiza. Então, assim, eu vejo na Índia, ao longo de 5.000 anos de história, aconteceram todos os tipos de aula, todos os tipos de ensinamento, alguns permaneceram, outros duraram pouco, e cada um teve o que precisou ao seu devido momento, ou seja, uma pessoa está com dor de cabeça, pode querer tomar uma aspirina ou pode querer entender as causas da dor de cabeça e buscar uma solução mais definitiva. Então, para cada um, assim está tudo bem. Ou seja, em última análise, cada um tem o que busca, o que precisa, e se a pessoa encontra que a aula está ficando pequena, ela não se sente tão bem, aí tem que ir para outra aula. Assim, a recomendação genérica que eu dou é assim: se você vai fazer aula de yoga e você se sente muito bem, com vitalidade, em paz, tranquilo, a aula está ótima, continue. Se você vai lá e se sente cobrado, exigido, se sente inferiorizado, competindo com os demais, ou uma coisa muito pequena e superficial com pouco resultado, busque outro professor, É, porque não tem outro caminho. completamente. É. É É bem, que o yoga é bem. uma coisa que, assim, tem muito. Claro que depende muito do aluno também, né? Isso é Uhum, claro. Mas é que o yoga é tão fora da nossa cultura que não é como algo que é tão cotidiano que você consegue buscar informações tanto em outros lugares, né? uhum, É importante que, às vezes, você não sabe nem o que você precisa saber. Então, como é que eu vou buscar? Eu acho importante o curso ter tudo, passar por tudo, e aí o aluno sabendo o yoga num panorama geral, com tudo ali, né? Claro que a gente nunca para de estudar, então eu tendo a base do que eu preciso saber, aí sim eu consigo continuar me aprofundando, uhum. né? A gente não para de estudar, Claro. mas Claro, claro, delicado. tem que ser uma coisa, sim, 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 é bem isso mesmo. E acho que assim, até essa conversa nossa, tenho certeza que vai esclarecer muitas pessoas a respeito de tudo isso para que tenham uma ótima prática de yoga e se sintam muito bem, porque assim, fazendo yoga a gente se sente bem, independentemente das circunstâncias. O mundo é muito louco, as pessoas são muito loucas, eu mesmo sou muito louco, mas o yoga dá um jeito em tudo isso, e isso é maravilhoso. Completamente. Por isso que eu comecei a praticar yoga. Cati, super obrigado pela tua Ai, presença, pela tua generosidade compartilhando tudo que você vivenciou com essa liberdade, com essa leveza. Te desejo tudo de bom, vamos ficar em contato. Quem sabe em outros momentos conversamos também de outras coisas de yoga, talvez alguns assuntos mais focados. É um prazer contar com a tua presença aqui. Te agradeço enormemente.
E Eu que então vou. agradeço. Ótimo, ótimo. Obrigado Deixa eu também. agradecer, agradeço muito, muito, muito pelo convite, agradeço por todos os ensinamentos, Andrés. Você explodiu a minha cabeça de conhecimentos, de ideias, de tudo. Agradeço muito imensamente por todos esses conhecimentos, essas ideias, essa voz que ecoa na minha cabeça até hoje das suas Essa palavras, vozinha com que, sotaque, né? Assim, ela não sai fácil da cabeça, que eu levo eu sei. até hoje. Querida, Agradeço super muito. obrigado por essas palavras tão gentis. Pessoal, então encerramos por aqui. Clique no botãozinho de like, inscreva-se no canal. Teremos outras entrevistas tão maravilhosas como essa. Até a próxima.